Voltei. Depois de um longo tempo sem gravar isso daqui, eu até tava pensando em gravar. É quase meia-noite já. Eu tava pensando até em gravar amanhã, mas como eu vivo entre brasileiros médios, obviamente que tem que ter barulho, tem que ter algazarra e eu não tô conseguindo dormir. É impressionante, cara. Pode ser Santa Catarina, Paraná, São Paulo, a porra toda, cara. Se é Brasil, sempre vai ter gente falando alto, som alto, falta de educação, de respeito. É foda, cara. Brasil é isso aí mesmo, cara. Não importa onde você tá, é sempre estresse com barulho, cara. Você pensa até, não, eu vou ficar de boa, eu vou fingir que dá pra aguentar, mas não dá, cara, a verdade é que não dá. Eu olho pra trás, putz, eu acho que o podcast nem vai ser do que eu achei que ele ia ser, mas cara, eu olho pra trás e desde que eu me entendo por gente, desde que as coisas começaram a, sei lá, eu comecei a ter responsabilidades, comecei a ter horários, comecei a ter horários para acordar e para dormir, eu sempre sofri com desrespeito, cara. E eu não sei, cara. Eu fico pensando, cara, será que é assim, cara? Será que será que nos Estados Unidos é assim? Será que assim, vamos pegar país melhor, vamos pegar, sei lá, a faixa de Gaza, Argentina, vamos pegar país decente. Será que é desse jeito, cara? Será que o desrespeito é assim também? Será que o povo lá é mal educado desse jeito? Tipo, eu não sei. Às vezes eu tô romantizando esses países de primeiro mundo, mas às vezes eles são ruins também. Eu não sei, só que sei lá. O Brasil ele tem uma coisa de. É isso aí mesmo, eu falo alto mesmo e foda-se. É isso aí, os incomodados que se atirem, porque esse sou eu. Eu fico pensando, cara, tipo, eu tenho passado por isso desde o meu primeiro trabalho mais sério, onde eu precisava trabalhar por turno e sabe, eu realmente precisava. Cara, realmente o podcast ele ia ser de uma coisa. Eu tava até preparando sobre esse outro assunto que é tipo o homem de plástico, a masculinidade de plástico, por causa daquele pô daquele Jonas. Mas não dá, cara. Eu preciso desabafar em algum lugar sobre isso porque, caralho, eu já morei em 4 cidades diferentes. Eu já, eu já, eu já tive contato com várias pessoas e uma coisa sempre se repete, que é o brasileiro fazendo barulho e incomodando, como se não tivesse mais ninguém no mundo além dele. Cara, é impressionante. Como é que pode, mano? Será que todo povo é assim? Ou tem alguma coisa na água desse país que torna esse povo mal educado desse jeito? Cara, eu não sei, cara. Eu realmente não faço ideia. Eu realmente não sei, cara. Porque não é só aqui, é em todo lugar, cara. Todas as cidades que eu morei, uma coisa se repete, que é assim, tarde da noite ou de dia mesmo, e ter um barulho desnecessário, um barulho que não tinha necessidade de ter, e ele tá lá, entendeu? Tipo, uma coisa que podia não ser desse jeito, podia ser diferente, mas não. E, e assim, é sempre uma coisa que, sabe, eu não sei, cara. Eu não sei se é um problema meu, eu não sei se é um problema pessoal meu, que eu culpo os outros, mas aí que tá, eu nunca morei fora para saber. Mas dizem que em lugares bons, até mesmo no Brasil, lugares onde o IDH é alto, tipo, você não precisa se preocupar com barulho, você não precisa se preocupar com.
poluição sonora, entendeu? Eu achava que era uma coisa da minha cabeça. Eu achava que era uma chatice minha. Só que eu fico pensando, cara, eu sempre nutro um esforço enorme, tipo, para não incomodar os outros, entende? Para tipo, será que eu tô... Tipo, a minha mãe me ensinou desse jeito, sabe? Porque ela trabalhava 60, 70 horas por semana, então no final de semana ela queria dormir, né? Então ela sempre me ensinou muito essa questão de, caralho, será que eu tô incomodando alguém? Sabe, putz, será que eu não tô fazendo demais? Será que eu não tô passando do ponto? Mas a maioria das pessoas não tem isso, cara. Tipo, eu acho que elas nem concebem esse conceito de respeitar o espaço do próximo. Vai além da capacidade delas, cara. Porque não é possível. E é uma coisa do brasileiro, tipo, o brasileiro ele encara o espaço como o espaço sonoro como um território. Eu tenho que mostrar. Tipo, é diferente você fazer um barulho sem querer, porque, sei lá, pô, você está tentando ali tocar um violão, e putz, você tem que fazer um barulho. Você está tentando, que nem um caso, gravar um podcast, mas putz, às vezes é à noite, você tem que falar mais baixo. Só que o brasileiro não, o barulho é um território, sabe? É uma coisa que ele tem que expandir, ele tem que expandir aquilo, sabe? Tipo, ele tem que mostrar, isso aqui é meu, eu tô falando alto mesmo, os incomodados que se retirem. Tipo, pra quê, cara, sabe? Será que é assim em todo lugar? Eu não consigo, tipo, eu queria muito poder ir para um país, uns Estados Unidos, uma Inglaterra, só que ir para um lugar onde tem o povo nativo, onde não tem muito imigrante, para entender isso direito, porque eu não sei, pelo que falam, eu já estou ficando repetitivo porque eu estou estressado, então estou raciocinando direito, mas pelo que falam, até no Brasil, em lugares mais desenvolvidos, é quieto. E olha que eu nem tô falando de barulho. Eu só tô falando de gente falando alto, sabe? Tipo, é uma coisa que, putz, eu até penso, cara, se eu trouxesse alguém aqui em casa, também ia ter isso, né? Então, então eu não posso reclamar tanto de uma coisa que eu também faria, mas caralho, é que não dá, cara. É um jeito, por exemplo, essas pessoas nesse exato momento elas estão falando alto, estão que QG de brasileiro de falar alto. E eu tô ouvindo tudo que elas estão falando. Provavelmente elas não estão ouvindo uma palavra do que eu tô falando. Eu não tô falando baixo, cara. Então é porque as pessoas estão falando no nível muito alto, que não teria necessidade. E o problema é esse. O brasileiro ele não consegue. Ele não consegue. Tipo, barulho para ele é território, entende? Não, barulho para mim é território. Eu preciso mostrar que eu sou foda e eu vou fazer isso ou com música ou falando alto, entendeu? Inclusive, pelo que eu pesquisei, Estados Unidos, Europa, é foda. Eu não quero ser um vira-lata também, porque eu não sei, eu nunca morei nesses lugares. Mas pelo que eu pesquisei, tipo, eles estranham muito, tipo, ver gente falando alto na rua, e quando eles veem, eles sabem que é de fora, porque eles não são assim. E eu não sei até que ponto eles estão certos ou errados nisso, entendeu? Só que, sabe, você vê, a maioria das pessoas que tem um pingo de bom senso, elas reclamam, cara, o brasileiro ele não sabe respeitar os outros, ele não sabe respeitar o espaço alheio, ele não sabe respeitar o barulho alheio, ele não sabe, enfim, ele não sabe ficar quieto quando é a hora de ficar quieto,
entende? Ele não sabe ter um certo limite, um certo tipo, putz, vamos maneirar um pouco, tem outras pessoas por perto, será que a gente não está incomodando? Ele não tem essa capacidade, entende? Ele simplesmente não consegue. E eu vi que é de modo geral, sabe? Não é uma coisa do Nordeste, do Norte, do Sudeste. Eu acho que é o país inteiro, porque eu não conheço o Nordeste, mas eu imagino que é assim. O Norte provavelmente é assim também. O Sudeste, você pega um Rio de Janeiro, uma São Paulo, você pega uma favela, com certeza é assim. E o Sul, que o povo endeusa tanto, é assim também. É menos, mas é assim também, entende? É... Antes, quando eu morava, eu morava no, em algum interior de Santa Catarina, era até mais quieto. Na verdade, lá até era mais quieto à noite, mas, mas mesmo assim tinha problema com barulho. Eu lembro que nessa época eu precisava dormir de dia, e tem lugar que você consegue dormir de dia tranquilo assim, não tem barulho. E lá tinha, e não era um barulho de construção, nem nada do tipo. É que uma mulher, eu provavelmente já contei essa história aqui, porque tipo, eu tava no início do programa e eu tava. Tipo, eu acho que esse negócio aí da mulher da Roldana, ela aconteceu mais ou menos na mesma época que eu criei esse canal. Então foi meio pareado, entendeu? E, e basicamente, a mulher ela colocou uma rondana que fazia um barulho desgraçado toda vez que ela ia estender roupa. E eu cheguei pra ela e reclamei, você está fazendo barulho, expliquei a minha situação, eu tinha que trabalhar de madrugada, daí eu precisava dormir de dia, não estava conseguindo dormir por causa da porra do barulho. Exatamente como está acontecendo agora, entendeu? Tipo, eu queria estar dormindo agora e não estou dormindo, porque tem gente fazendo barulho, falando alto e tacando foda-se. Enfim, o brasileiro médio em uma casca de nós. E a mesma coisa está acontecendo com essa mulher. A única diferença é que ela, ao invés dela fazer barulho à noite, ela fazia o barulho de dia, né? Ela precisava puxar as rondanas para estender a roupa. Podia muito bem ter um varal normal, com uma pessoa normal, né? Tipo, não ia mudar muita coisa. Eu não sei qual que era daquela rondana, acho que ia ser mais rápido, enfim, não sei. Mas basicamente ela criou a rondana. E aí que tá, cara. Dava pra consertar a rondana e fazer ela não fazer barulho. Mas ela simplesmente decidiu que não queria. Ela simplesmente decidiu que não, eu vou fazer a rondana, sei lá, foda-se. Eu lembro até hoje que eu reclamei uma vez para ela de forma educada, ela falou que ia parar, não parou. Fui reclamei de novo. Aí a rondana dela ficava do lado do meu quarto, daí eu escutei o barulho, eu só abri a janela e vi ela mexendo, eu fiz, putz, mas você não, tipo, eu fiz só um gesto assim, erguendo os braços, tipo, putz, mas você não entendeu que tá incomodando? Daí, eu não posso fazer nada, não sei o que, daí, tipo, ela se mostrou, falou, cara, não é problema meu, e, tipo, eu precisava dormir de dia pra trabalhar de madrugada, não que eu fizesse grandes coisas no trabalho, mas mesmo assim, cara, eu precisava estar lá no trabalho, precisava estar acordado, mesmo que às vezes eu cochilasse naquele trabalho, que era meio que um. Era meio que ser um porteiro, só que ganhando menos e trabalhando menos, mas você tinha que estar lá, cara. E tipo, você não conseguia dormir naquilo lá, entende? Às vezes você conseguia tirar um cochilo, mas não é a mesma coisa que dormir em casa. Então, basicamente, eu ia trabalhar à noite e precisava dormir de dia. E não estava conseguindo dormir de dia por causa dessa mulher. Tipo, realmente estava uma situação complicada. Aí beleza, a coisa foi escalando até que eu, eu simplesmente quer saber, então tá bom. A situação estava favorável para mim, porque a mulher ficava coisando. Cara, isso daqui é muito
Novo Mundo do Velho Testamento. Faz muito tempo que eu não faço podcast reclamando dessas coisinhas pequenas do dia a dia. Ah, de certa forma é legal esses podcasts, eles são mais honestos. Mas enfim, a coisa toda estava a meu favor porque a mulher ela deixava lá as roupas e tipo, deixava lá tudo exposto, entendeu? Tipo, eu, eu literalmente morava do lado da casa dela, ela deixava as roupas ao relento, sabe, sem proteção nenhuma. Eu tava lá, entendeu? Eu morava em um apartamento mais alto que o dela. Então, assim, ela literalmente entregou de bandeja a oportunidade para mim fazer alguma coisa. E eu fiz, cara, porque não tinha o que fazer. A pessoa deixa. A pessoa ela tá avacalhando com o teu bem-estar. Você tenta conversar com a pessoa simplesmente taca o foda-se pra você e deixa o motivo da dor de cabeça lá exposto. Joguei que boa naquilo lá tudo. Aí, inclusive, ela chamou a minha mãe, deu uma merda, manchou uns pijamas caros que ela tinha, mas parou de fazer o pôr do barulho. Aí eu pensei, caralho, cara, que merda, tem que ser assim, cara. Tipo, você tem que resolver os problemas desse jeito. Só que aquilo lá, querendo ou não, era um casal de velhos e tudo mais. E por mais que ela tivesse sido uma pau no cu comigo, eu não digo que foi errado, mas de qualquer forma foi uma situação que se resolveu meio que de uma forma ridícula. Porque, beleza, eu estraguei umas roupas dela, ela estragou um pouco do meu sono e ficou por isso mesmo. Depois disso, teve umas outras coisinhas aí que atrapalhavam para dormir de dia. Porque dormir de dia é ruim, não tem essa, é ruim. Mas depois disso, acabou, entendeu? Só que é um vírus, cara. É um vírus que ele assola todo brasileiro, mano. Tipo, cara, eu acho que eu não vou conseguir. Se um dia eu for casar com alguém, vai ter que ser com alguém de fora. Eu não me vejo casando com uma brasileira. Porque até a minha mãe era assim, só que eu não percebia porque a gente morava numa casa um pouquinho maior. Só que a minha própria mãe, ela tinha essa mania de ficar vendo o celular. E velho parece que tem essa mania, não sei porquê. Tipo, a pessoa tá vendo no story, ao invés de ela baixar, tipo, não, eu tô vendo story, então eu vou baixar. Não, o velho ele deixa alto, então ele fica vendo story alto e todo mundo tem que ficar escutando aquilo com ele. E aí ele fica, sabe quando você tá naquela forma frenética? Eu não faço isso, mas a maioria das pessoas faz, eu acho isso doentio. De ficar vendo um story, daí tipo, você passa o dedo, tipo, você nem vê o que está acontecendo, sabe? Você nem deu tempo de saber o que está acontecendo, você já vai passando o story um atrás do outro. E às vezes a minha mãe faz isso, só que assim, alto, entendeu? É nessas que eu percebo que o cara ela realmente está ficando meio velho. E porque antes ela não fazia isso, entendeu? No começo ela não fazia. No começo, nessa época aí que a minha dor de cabeça está sendo essa porra dessa vizinha, que é velha, por sinal, a minha mãe, ela ainda, tipo, ela ouvia as coisas dela, via a série dela, mas sem incomodar muito, sabe? Só que o tempo foi passando, chegou a pandemia, eu não sei exatamente o que aconteceu, que ela começou a escutar, ou eu fiquei mais sensível, porque eu comecei a ter mais dificuldade para dormir, porque precisava, um dia precisava ir cedo para o trabalho, outro dia precisava ir de madrugada, então o sono vivia desregulado. Eu não sei se isso tipo, sei lá, antigamente um ruído qualquer não incomodava tanto sei lá, depois do tempo começou a incomodar. Não sei. Diz que tem gente que acontece isso, né? A pessoa consegue dormir, ela tem um sono normal, assim, consegue pegar no sono sem muita dificuldade, aí ela passa por alguma coisa, ela tem que trabalhar em um lugar sei lá, tem que trabalhar de dia, aí desenvolve problema de sono pro resto da vida. Não sei se foi esse o caso, eu acho que foi um pouco dos dois, entendeu? Porque o tempo foi passando e ela realmente começou a escutar as coisas mais alto também, entendeu? Eu lembro que antes ela via uma série, tipo, baixo, tipo, normal, assim, tipo, para você saber o que ela tava ouvindo, você precisava realmente chegar perto no quarto dela. E com o tempo começou a ficar mais alto. Não sei, acho que foi a idade, né?
E aí começou a incomodar, até a minha própria mãe começou a incomodar com isso. Mas não só ela, cara. Olhando assim pra trás, todos os lugares que eu já morei, cara, eu não sei até que ponto eu sou um pouco exigente com esse negócio de silêncio e até que ponto isso é simplesmente um, sei lá, um direito, sabe? Tipo, caralho, eu tô na minha casa e eu gostaria de ter um pouco de silêncio, mas eu não posso. Porque, sei lá, aqui as pessoas. Aqui é a cultura de não, você tem que me aguentar, você tem que aguentar meu barulho, não sei o quê. Eu não sei, cara. Aqui no Brasil não tem muito essa cultura de respeitar o espaço dos outros, o silêncio dos outros, né? Então eu não sei. Eu não sei, é foda porque eu olho e já foram, cara, uns bons. Bicho, eu acho que foi uns bons 6, 7 anos me estressando com isso. É claro que não foi um estresse tão crônico, mas foi crônico. Um dos motivos de eu sair da casa da minha mãe era justamente esse. Eu não consegui dormir direito lá, porque ela era uma dessas pessoas que quando tá acordada ela precisa ter um barulho assim, ela precisa fazer barulho, ela precisa falar alto, ela precisa, sabe, tá preenchendo o silêncio com alguma coisa, sabe, ela não consegue simplesmente deixar, sei lá, sabe, deixar o vazio do silêncio ali um pouco, sabe, para ter um pouco de paz. Só que ela não tá sozinha, a maioria das pessoas são assim, no Brasil a maioria das pessoas são assim. E daí você fica pensando, cara, por quê? Entende? E não tem uma explicação. Em todo lugar, não só aqui, mas eu lembro que eu morava em um outro lugar que chegava a ser pior, porque o que acontecia? Eu morava numa kitnet que era colada com, com outra que morava um cara. E quando o cara tava sozinho, realmente até não tinha problema, entendeu? O problema é que quando ele trazia alguém lá, tipo um outro cara, ainda bem que eu não morei o suficiente naquele lugar para ele trazer uma mulher, que eu acho que ia ser muito frustrante, entendeu? Muito frustrante. Mas enfim, quando ele trazia um amigo, alguma coisa assim, os caras ficavam rindo, coisa infantil e tudo mais, cara, me estressava profundamente. Tipo, era 1 da manhã, eu precisando acordar cedo, eu não conseguindo dormir, porque tinha gente conversando e eu ouvindo cada palavra daquela merda daquela conversa, entendeu? Talvez isso seja um problema estrutural também. Eu não sei. Eu não sei como é que funciona nos outros países, entendeu? Eu tenho que dar uma pesquisada sobre isso. Como é que são as construções, a arquitetura nos Estados Unidos, sei lá, num Canadá, numa Austrália, numa Europa. Porque senão você romantiza as coisas à toa. Até porque nesses lugares, principalmente na Europa, tá tendo um problema agora que, sei lá, tem gente alugando cama. Então, imagina você alugar uma cama com outra pessoa. Tipo, você vai alugar uma cama e você vai dividir ela com outra pessoa. Porque você não consegue. Porque você não. Tipo, assim, tá tão absurdo o preço dos imóveis na Europa que você literalmente está dividindo uma cama com um desconhecido. Eu não sei, aí é foda. Na China diz que tá assim também, só que sei lá, esses países eles vivem desse. Na China tem aquela. Na China ou no Japão tem aquela coisa que para não ter mendigo, tipo, tem uns lugares ali que eu não sei se eles pagam muito barato ou eles não pagam nada e você fica morando num ambiente que assim, tem parede, mas não tem teto, tipo, se você ficar de pé você consegue ver o quarto da outra pessoa e, tipo, é muito claustrofóbico, tipo, sei lá, o ambiente ele tem 2 metros quadrados e você vai lá para dormir para não ficar na rua. Só que até esse lugar é quieto, sabe? Você tem meio que um silêncio ali, é um silêncio tenebroso, sinistro, melancólico, mas tem, cara. Cara, no Brasil isso não ia existir, cara. E, cara, imagina se tentasse fazer um negócio daquele no Brasil, o caos
que ia ser. E aí eu fico me perguntando, cara, como é que faz pra chegar num equilíbrio, sabe? Pra não ser um morto por dentro, que nem um japonês que tipo, é tão, mas tão introvertido que, sei lá, ele não consegue iniciar uma conversa com um desconhecido, mas ao mesmo tempo você não ser tão expansivo a ponto que você tem que ficar, sabe, pagando um aluguel de R$ 2.000 só para ficar longe das pessoas e conseguir um pouco de silêncio e paz e qualidade de vida. Caralho, no Brasil é isso, cara. Você tem que pagar para ficar longe das pessoas, porque elas não conseguem. Tipo, elas não conseguem ter um senso de respeito, um senso de espaço, um senso de silêncio. Elas não conseguem, cara. E eu não sei, cara, é uma coisa, tipo, tem tanta coisa que deveria incomodar mais, né? Sei lá, orelha, né? O cachorro aí, corrupção, Lula, Bolsonaro. Mas eu não sei, o que mais chega em mim e o que eu mais sinto é justamente essa mistura de indiferença com, com folga, entendeu? O brasileiro é indiferente, sabe? Ele não faz, ele não consegue ver uma coisa, tipo, ver alguém dando. E eu sou um pouco assim, tá? Eu não tô tirando o meu da reta. Infelizmente eu sou brasileiro também, infelizmente. Mas o brasileiro, eu percebi isso porque quando eu estava mais ao sul, o povo mais ao sul mesmo, ele é um pouco diferenciado, sim. Ele não é tão brasileiro. Não é à toa que os gaúchos, eles não, eles meio que não se consideram muito brasileiros, sabe? Porque de fato é meio diferente, entende? Não é igual, não, cara. Tipo, você pega. Assim, da mesma forma que São Paulo e Rio de Janeiro não são iguais, tipo, são bem diferentes, são completamente diferentes. Cara, o povo gaúcho, ele não é igual ao resto do povo brasileiro. E quando eu saí de lá, não foi bem, não saí necessariamente do povo gaúcho, né? Mas do local onde eu saí, bebia muito da cultura gaúcha, de qualquer forma. Então, então eu senti bem essa diferença indo um pouco mais acima ao sul, nem precisei chegar no sudeste, mas eu já senti essa diferença de que no sul, eu não sei, é um povo diferente, é um povo que ainda consegue ver um pouco a beleza nas coisas simples e, sabe, ver você fazendo alguma coisa e tem alguma reação, não necessariamente uma reação super otimista e positiva, mas é alguma reação. Mas quando você vai subindo e chegando no Brasil de verdade, principalmente São Paulo, Rio de Janeiro, eu não sei, eu percebo que é uma coisa mais indiferente, só que é uma indiferença ruim, porque eu não sei. As pessoas falam que o europeu, ele é frio e tudo mais, mas eu não sei, eu imagino que a frieza do europeu ela é muito mais neutra, entende? E aí só que, o curitibano é frio e não sei o que. O curitibano, dizem, o curitibano ele é frio, igual o europeu. Cara, eu não sei, entendeu? O curitibano eu já vejo essa indiferença meio cínica, sabe? Tipo, não é uma indiferença neutra, é uma indiferença meio cínica. Eu não posso falar como é de fato, né? Eu tenho um ouvinte que mora fora, ele pode falar melhor que eu, talvez um dia eu entreviste ele, mas eu tenho uma certa impressão que a frieza do gringo ela é mais, de fato, neutra. E a indiferença do brasileiro, ou ela é cínica, como a do curitibano, ou ela é meio negativa, tipo, não, eu fico quieto porque isso não me interessa. Tipo, não é uma indiferença do tipo,
Tá bom. É mais uma, tipo, tudo que importa gira em torno de mim. Então, quando a pessoa ela resolve fazer uma festa, fazer uma algazarra, ela faz, ela incomoda quem tá ao redor, e ela não tá nem aí, porque o que importa é ela, o que importa sou eu. O europeu, ele parece que ele é mais indiferente, mas ele tem mais respeito, não sei se é pela instituição, não sei se é de fato uma ética deles, mas é o que eu ouço falar também. Eu não sei. O que eu sei é que, cara, realmente, assim, tem muitas coisas que o pessoal olha assim para sair do Brasil e pensa, não tem que sair do país porque tá difícil, por causa do dinheiro, porque as coisas não vão para frente. E de fato, isso é ruim, mas tem um único motivo, dois na verdade, que realmente me fazem querer ir embora desse país. Cara, é a folga do povo, cara. Tipo, é uma folga misturada com violência. Tipo, as coisas não funcionam, as coisas elas não têm nenhuma previsibilidade, entende? Tipo, as coisas que estão escritas no contrato aqui não valem nada, entende? O que vale é quem foi mais esperto, é quem tem os melhores contatos, é quem sabe enganar melhor. Então fica essa mistura de malandragem com folga que gera isso, cara. A pessoa tá fazendo merda, tipo, sei lá, metendo um som alto, falando alto de madrugada, incomodando os outros. Ela sabe que tá fazendo isso, mas ela não se importa, porque na cabeça dela é o direito dela, entende? E eu não sei. Eu imagino que um país de primeiro mundo isso não existe. Tem até aquele meme de um brasileiro que ele tá, sei lá, na Noruega, na Suíça, tá um frio do caralho, o cara tá com uma JBL, sei lá, tocando funk, samba, e o cara dançando, entendeu? Não sei o que, aproveitando lá. É... E daí tem alguém falando, olha, isso não adianta sair do país, porque o brasileiro ele vai para todo lugar, alguma coisa assim. Não sei também, e de fato, infelizmente, esses países que têm um IDH alto, eles estão se estragando, né? Porque é essa questão também, né? Quando você tem uma vida muito confortável, meio que você começa a sentir um vazio e você começa a sentir uma necessidade de fazer merda, né? Fazer merda, inventar abobrinha, ou então, sei lá, você precisa ter um propósito. Você precisa que alguém te dê um propósito. Então, paradoxalmente, uma sociedade muito desenvolvida, tipo uma Noruega da vida, entendeu? A Suíça, ela se sente muito, ela fica muito propensa e muito vulnerável a dar, a escutar agendas, a escutar pessoas subversivas, porque eles estão com a vida deles é muito boa. Então, se vem um discurso muito bonito e muito perfeitinho, eles acabam engolindo porque eles não conseguem mensurar as consequências negativas. Então eles olham, por exemplo, para a abertura de refugiados, eles pensam, não, mas não tem nada de errado com isso, tem que receber mesmo. Porque na visão deles é meio que tudo um... Eu imagino isso, entendeu? Deve ser tudo meio que um faz de conta. Eles recebem os refugiados e na cabeça deles vão vir só vítimas, só pessoas de bem fugindo da guerra. Mas eles não imaginam que justamente as pessoas que causaram a guerra e as pessoas que gostam da guerra vão entrar também e vão fazer merda. E isso atrelado a uma agenda que acaba sendo mais fácil de implementar na cabeça dessas pessoas. Aí eu já não sei até que ponto é porque
porque, sei lá, é aquele vazio que você sente quando você, sabe, você já tem de tudo, e até que ponto é uma propaganda que foi sendo colocada ao longo dos anos na cabeça da criança desses países. Eu acho que é um pouco dos dois, mas não é só propaganda não. Às vezes é um vazio da própria nação que chegou num patamar muito confortável de existência. Porque se você pega, por exemplo, os anos 90 nos Estados Unidos, em tese eles tinham chegado no final da história, né? Tipo, tava todo mundo bem, sabe? Eles tinham vencido a União Soviética, tipo, eles tinham vencido o mundo, basicamente. Tipo, não tinha nenhum inimigo de fato, a vida deles estava boa, pleno emprego, sem guerras. Só que você vai ver, as pessoas que estavam fazendo sucesso nessa época era tudo sequelado da cabeça, tudo transtornado. Nessa época sai uma pá de filme mostrando como o americano médio, que parecia ser perfeito, na verdade estava com um psicológico completamente embaralhado, entendeu? Como a família margarina americana, na verdade, tinha muita merda por trás. Aí eu já não sei se eles também pegavam recorte, porque, querendo ou não, o perverso, né, o ruim, o injusto, ele chama mais atenção. E até que ponto era de fato uma rachadura que nessa época ela não estava muito bem vista, né? Só que de qualquer forma, nessa época aí, o começo dos anos 90 até o final, sai muito filme bom mostrando esse lado obscuro da sociedade, entre aspas, perfeita americana, como por exemplo Psicopata Americano, aquele filme lá do Careca, A Outra História Americana, Clube da Luta. É tudo filme dessa época, né? É interessante que a primeira parte dos anos 90 mostra uns Estados Unidos meio que chegando no auge pirando, sabe? A juventude pirando. Então você tinha um anos 80 extremamente performático, não necessariamente feliz, mas mais alegre, extrovertido, festeiro, pegador. E daí você chega para anos 90 onde a chave vira muito rápido. Então você vai de um Guns N' Roses, que era um cara que cantava com shortinho e dançando e soube pegar um monte de mulher. E ele tinha até músicas mais profundas, várias na verdade, mas ele ainda vendia aquela imagem de homem pegador, performático. Saiu em 87. Bon Jovi também vendia um pouco menos decisão, mas essa imagem. Para chegar nos anos 90 e vir um Nirvana que, tipo, não passa essa imagem, sabe? Você olha para um Kurt Cobain, você olha para ele e você pensa, é um cara bonito, um cara muito bonito, mas ele não passa aquela vibe de eu sou um pegador e eu quero pegar várias mulheres. Tipo, ele literalmente não passa essa vibe, ele passa uma vibe de tédio, com cinismo, com melancolia, mas ele vira um rockstar que na época era um símbolo de masculinidade, era um símbolo de potência. E daí vira uma pessoa extremamente apática e cínica, vai e. Enfim, e ocupa esse lugar, né? Mas como é que som alto e gente folgada chegou no Nirvana, cara? Cara, eu não sei, eu tô com sono. Eu só tô gravando isso porque eu não consigo dormir, porque meus vizinhos não sabem calar a boca. Mas Mas, enfim, basicamente eu não sei como é que é a Europa, os Estados Unidos, nessa questão aí do silêncio, mas eu imagino que seja melhor, sim, porque eu tava pesquisando, cara, eu não sabia disso, né? Porque a gente vê nos filmes, nas séries, no Google Maps, os Estados Unidos, né? Todas as casas têm aquele gramado bonito e tudo mais. Eu fico pensando, cara,
tipo, tem esse gramado bonito, né? Não é fácil alguém chegar assim, pela grama mesmo e ver o que você está fazendo dentro da sua casa, não é meio claustrofóbico. Perguntei pro chat GPT, né? Se ele respondeu certo, não sei, mas ele respondeu alguma coisa do tipo, mas lá, basicamente, ele falou, é que lá eles têm armas, né? E lá eles têm a cultura de espaço pessoal, então se você invade o gramado de alguém, essa pessoa meio que ela pode atirar em você. Eu fico pensando, nossa, tipo, por fora é uma coisa tão perfeitinha, tão coisadinha, mas por dentro é, sei lá, é meio sinistro, né? Tipo, nossa, você tá vendo esses gramados aqui? Eles são todos muito bonitos, mas se você pisar neles, alguém vai tirar na sua perna, tá bom? Tipo, sei lá, é um contraste muito grande. Mas os Estados Unidos, ele é um contraste muito grande, né? Ele é perfeito por fora e cabuloso por dentro. Eu acho que essa é a definição dos Estados Unidos, perfeitinho por fora e sinistro por dentro, cara. Sempre foi isso. Porque de fato sempre foi muito perfeito, cara. Sempre foi muito perfeito, sempre teve muito dinheiro envolvido, sempre foi uma potência e sempre soube se vender muito bem como o ápice da civilização ocidental, né? Só que nenhum lugar que tem tanto poder e tanto dinheiro ele vai ser perfeito. Porque quem consegue muito poder e muito dinheiro geralmente tem uma ou várias falhas sociais. Então, tipo, é um lugar com vários problemas, mas consegue mascarar muito bem esses problemas, né? Ao contrário da União Soviética, que tinha vários problemas também, mas não conseguia, tentava, mas não conseguia mascarar nenhum deles. De tal forma que quando você vê que a União Soviética fazer algum grande feito e você fala, os primeiros a fazer isso foram a União Soviética, tá? Você ficava tipo, nossa, eles fizeram isso? Tipo, você até fica meio impressionado. E de fato a União Soviética ela fez muitas coisas. Tem muita coisa que provavelmente as pessoas pensam que foi os Estados Unidos que inventou, que fez, mas na verdade foi a União Soviética. E o simples fato da União Soviética ter conseguido copiar a bomba atômica americana tão rápido já mostra que eles eram muito fodas, principalmente em espionagem, né? Tanto que tem até hoje aquele meme do espião russo, né? Porque de fato eles eram bons, eles eram excelentes espiões e e de fato, por causa dessa excelência na espionagem deles, eles conseguiram imitar os Estados Unidos e fazer uma bomba atômica em tempo recorde para quem estava simplesmente imitando outro país. Mas eles nunca conseguiram esconder as merdas que eles tentaram durante a Guerra Fria, mas meio que todo mundo sabia ou sentia que alguma coisa errada estava acontecendo lá. E e os Estados Unidos não, ele conseguia esconder melhor as merdas que ele fazia. Só que, em relação a essa cultura do silêncio, eu acho que os Estados Unidos e a Europa, e o Japão também, e a China também. Na verdade, qualquer país que tenha um mínimo de DH alto, eles têm uma coisa em comum que é silêncio, cara. Tipo, caralho, silêncio, fique quieto, respeite o espaço dos outros, né? Chega de barulho, pra que tanto barulho? Infelizmente é isso, cara. Quanto mais pobre é um país, mais barulhento ele é, cara. Isso que eu tô no sul. Então eu só preciso lidar com gente falando alto. Se eu tivesse um lugar um pouquinho mais pobre, e sem querer ser pau no cu, mas já sendo, subindo um pouquinho a porra do país, eu já não teria que lidar só com gente falando alto. Eu teria que lidar com som alto, eu teria que lidar com violência, eu teria que lidar com assalto. Cara, eu vou citando as coisas e eu fico pensando realmente, cara. É porque eu moro numa cidade muito pequena, mas
Mas o Brasil ele é um conglomerado de coisas que minam a tua alegria, a tua vontade de viver, cara. É barulho, é som alto, é folga, é mau humor, é falta de educação, entende? Você tenta fazer as coisas corretas, mas o país não é correto. Os contratos, eles não valem. Por exemplo, você casa com alguém, em separação total de bens, aí inventa uma lei que, na verdade, que não vale de nada. Cara, sabe por que os Estados Unidos e a Inglaterra, eles deram tão certo? Porque os contratos valiam nesses países, entendeu? Tipo, valia alguma coisa. Eles levavam a sério. Se eles faziam um contrato, era sério, entende? Então, se dizia algo no contrato e aquilo não fosse cumprido, as consequências iam acontecer. No Brasil isso não existe, cara. Tem um contrato, as coisas em teoria elas quem desrespeitar o contrato tem que pagar por isso, mas não adianta, cara. As pessoas no Brasil é só um papel, ele não vale de nada, entende? E as pessoas continuam fazendo merda. Porque, de fato, no Brasil, e eu acho que sempre meio que foi assim, é, nunca foi um país que levava a sério contratos, entende? Sempre foi um país meio, eu não sei, sempre foi um país onde a lei era muito subjetiva, a lei não dependia do que. A lei não dependia da própria lei, a lei dependia do que. Do que. De quem aplicava ela. E o Brasil é basicamente isso, cara. A lei depende de quem você é e de quem está te julgando. A lei depende de quem é o julgado e quem é o julgador. Em um país sério, isso não existe. Em um país sério, eu não vou ser hipócrita, provavelmente tem também pessoas muito ricas conseguem proteção também em países sérios. Mas, por exemplo, você vê nos Estados Unidos um caso do Epstein que vazou agora. Cara, um cara milionário, entende? Um cara bilionário, e outros também, outros tantos bilionários, tá, eles estão lá, eles estão indo atrás, estão dando dor de cabeça para os caras. Não sei se vai dar em algo, mas coisas estão se movimentando, eles estão indo atrás. Aqui no Brasil provavelmente deve ter coisa muito pior. Só que como é um país onde, cara, é um país onde é um país onde um contrato de divórcio não é levado. Eu não sei como é que é na gringa, entendeu? Eu não sei como é que é. Eu não sei como é que é na gringa, mas esse lance de casamento e divórcio, como é que estão as leis lá, né? Porque todos esses movimentos, MGTOW, o direito dos homens, eles surgiram lá, então devia estar ruim lá também, mas eu não sei exatamente o quão ruim está lá. Mas eu imagino que o ruim lá, mesmo assim, seja por uma lei e que de fato essa lei ela é levada a sério, entende? Só que é uma lei absurda. Só que lá eles têm a cultura de levar a lei a sério e por isso que surgiu esses movimentos lá. Aqui não, aqui é uma bagunça, entendeu? Aqui passa um monte de lei, só que nenhuma é levada a sério, entendeu? As coisas aqui elas não têm uma forma correta para funcionar. Então você fica à mercê da sorte, do acaso, entende? De pessoas. E isso é muito cansativo, cara. Onera muito. Eu vejo muita gente que ou deu errado ou derrapou demais nesse país, que eu garanto, cara, eu não posso dizer com certeza, mas eu sinto que se fosse um país de primeiro mundo, as pessoas iam pra frente, cara. Mas esse país elimina a tua vontade de lutar e de viver de uma forma, cara, de uma forma tremenda, cara. Com coisas simples, cara. Por exemplo, hoje eu queria dormir cedo para acordar bem, para trabalhar bem, para treinar bem, e eu vou ter que dormir pouco por causa de vizinho falando alto, cara. Numa segunda-feira. Porra, é isso.
Esse é o Brasil, cara. Enfim, sei lá. Ia ser um podcast completamente diferente, mas é isso, entendeu? Eu me propus a gravar um negócio hoje e aconteceu que tinha que ser hoje que ia ter essa merda. E olha, pra ser justo, isso não acontece com frequência, entendeu? Só que das vezes que acontece, mesmo sendo poucas, é o suficiente pra eu perceber, cara, não dá. Eu fico imaginando um cara que mora numa favela, entendeu? Mora numa periferia, e o cara tem que ficar lidando com som alto, com o vizinho folgado, todo dia um som alto. Som alto. Eu tô puto porque as pessoas estavam falando um pouquinho alto só. Tipo, não tinha som alto, nada. Tipo, teve respeito. E já me deixou irritado. Imagina você ter que conviver com gente que sabe, escuta som alto até 3 da manhã, entende? Imagina você ter que conviver com gente que você sabe que tem treta com crime e que você não pode lidar com essa pessoa, então você tem que abaixar a cabeça pra pessoa. Aí você tenta, sei lá, descontar no sexo, aí você vê que as mulheres elas querem dar justamente pra esses caras que, sabe, basicamente é o puro suco da folga e da violência. Aí você vai vendo tudo isso e você pensa, caralho, mano, não dá, cara. Só tem doente, cara, não tem, cara. Esse país, ele foi feito pra te deixar doente, cara. Falam que os Estados Unidos, a Europa, o pessoal tá meio doente, meio louco, mas eu acho que é porque quem fala isso não conhece o Brasil, cara. Eu não sei, cara. Tem uma turma que vai pra fora e fala que o Brasil na verdade é muito bom. Os gringos, quando vêm aqui, eles gostam do Brasil, mas eu vejo o Brasil, eu não sei, cara, o Brasil ele é uma coisa que, assim, ele te faz muito bem, mas ele te faz muito mal também, entendeu? Ele é tipo, sabe, ele é tipo anabolizante, sabe? Ele turbina certas áreas da sua vida, só que ele cobra um preço por isso, entende? Preço foda, entendeu? Não sei, cara. É isso aí. É um podcast meio aleatório, mas sabe, muito na força do ódio. Como eram os primeiros, né? Que eu tava me perdendo, né? Eu tava meio desanimado pra fazer programa. Eu tava meio depressivo, meio melancólico. Fazia tempo que eu não gravava um podcast no puro suco do ódio, da insônia e daquele sentimento de potência de você ver, caralho, caralho, eu moro num lugar que eu não consigo dormir. Caralho, eu não consigo dormir. Porra, é tipo, coisa mais básica. Eu não tô conseguindo, cara. Porque eu moro num lugar onde as pessoas elas têm essa necessidade de ficar fazendo barulho e enchendo o saco, cara. Enfim, é isso, basicamente. Um podcast old school e é isso.